Tô bem. Vamos lá, então. Eu tinha combinado com vocês, né, em vez de discutir a correção da atividade 2 na aula, né, de ontem, dia 14, que seria melhor, talvez, eu fazer isso num vídeo à parte, né, até porque daí já contaria também com uma reposição, né? É um conteúdo relevante. Gravo no vídeo, você vai assistir, então você está repondo aí uma parte das horas aí que a gente tem devido a não ter tido professor no semestre passado, né? Muito bem, então é isso que nós vamos fazer agora. Vou corrigir, né, a atividade, tá certo? E vai ser um vídeo aí o suficiente para eu passar as 10 questões da atividade 2 da nossa disciplina, ok? Muito bem. Eu vou compartilhar aqui a tela, né? Eu não estava compartilhando na outra vez, comecei a gravar, tive que parar, vou começar de novo, né? Mas enfim, né? Ah, então, estamos aí. Ok? A atividade 2, ela foi um questionário aplicado, né? Como um teste do Teams, né? E são 10 questões, umas poucas delas eram objetivas, né? A maioria era para você responder com texto ou com alguma outra coisa, né? Então vamos lá rapidinho, né? Bem tranquilo aqui, ó. Bom, a primeira questão, né, era sobre aquelas operações OLAP e a gente tinha aqui uma definição, né, o que faz cada operação, sem falar o nome, aqui os nomes das operações, né? Então, a descrição do que faz está identificada por um número algarismo romano, o nome da operação está identificado por uma letra, né, em maiúsculas, e pede para você marcar a alternativa que associa a operação, o que faz a operação com o nome dela, né? Muito bem. E aí, a gente teve aqui, então, alguma coisa que foi vista antes, né? E aí a gente viu que tem a operação do pivoteamento, né? Que é basicamente inverter o que está sendo mostrado em linhas, vai ser mostrado na forma de colunas, o que está na forma de coluna na forma de linha, né? Então você tem ali uma mudança no arranjo visual, né? Os dados continuam os mesmos, mas eles acabam, né? O que estava disposto em linha passa a estar disposto a colunas, é uma transposição, né? Que a gente faz ali. E aí, ó, aqui eu tinha, por exemplo, aqui a região, né, sendo mostrada em colunas e os tipos sendo mostrados em linhas, né, os tipos de imóvel. E aí, se eu fizer o pivoteamento, esses caras viram a coluna e as regiões viram linhas, tá certo? Basicamente é isso. Então, o pivoteamento é a primeira operação, né? E aqui, no nosso, no nosso, na nossa questão, né? A primeira operação aqui, ó, inverte colunas com linhas em um cubo, é o pivoteamento, que é a letra C. Ok? Muito bem. A segunda operação, né? Ela é o que a gente viu foi o drill down, que é quando você está vendo os dados num certo nível de detalhe e você quer aumentar esse nível de detalhe. Você quer quebrar os valores que você tem ali num nível ainda maior, né? Num detalhamento ainda maior. Então é drill down, que a gente chama, né? Detalhamento. E ó, o exemplo que eu dei, ó, eu estava dando aqui agora as regiões, né? Aqui os tipos de imóvel, né? O pivoteamento daquele cubo que eu mostrei anteriormente. E aí, ó, aqui eu estou mostrando então os totais, ó, por região e tipo, né? Total arrecadado com apartamentos, casas e salão por região, né? E aí, se eu fizer, né? Eu posso aumentar o detalhe, ó. E aí, ó, eu agora estou mostrando por bairro dentro da região, né? Então agora estou mostrando, eu estou decompondo aqueles totais aqui, né? Agora por bairro dentro da região.
né? E aí eu tenho, então, um drill down que aconteceu, né? Eu aumentei o nível de detalhe. Então, nesse caso aí, né, ó, a operação que aumenta o nível de detalhe da consulta é o drill down, que aqui, né, está marcado como letra A. Então, a operação 2 ali, que faz o que está falando no 2, é, é o drill down, é o A, né? Aí, o roll-up, né? É a redução do nível de detalhe. É o contrário do drill down, né? O roll-up é você estava num nível maior, estava mais detalhado e você vai voltar para um nível mais geral, mais agregado, né? Então, e nesse caso, né, ó, tava nesse nível de detalhe, né? E eu vou dar aquela encolhida, né? Então estava aqui, né, ó, detalhado, tirei o detalhe, né? Então, os totais que estavam espalhados, ó, repare que o Casas, né, ó, tava 4 valores, né? E aí agora ficou a soma daqueles 4, por quê? Porque sumiu o detalhamento, né? Então, o roll-up é aquela operação que diminui, né, o nível de detalhe da consulta, né? O 4 aqui, ó, roll-up é o B, né? Então, esse 4 aqui é o B, tá certo? É o B. Aí a outra operação que nós vimos, né, o slicing, que seria um filtro por uma das dimensões, né? Então aqui, ó, eu estou querendo filtrar só salões, né? Então repare, ó, eu tenho a dimensão região, tenho a dimensão tipo de imóvel, mas eu só quero mostrar o que for de salão. A região não importa, a região toda, todos que tiver, mas por salão, né? O salão é um tipo de imóvel, né? Um tipo de imóvel igual a tal coisa. Então, eu estou filtrando por uma dimensão, né? É o slicing, né? E filtro o cubo em uma dimensão, né? Slicing, então é o D, tá certo? E o, a última operação, né? É o dicing, né? Que seria quando você vai filtrar o cubo por mais de uma dimensão, 2, 3, mais, tá? Então, ó, tenho aqui, né? O cubo e quero pegar aluguéis apenas com casa, ou seja, tipo de imóvel casa e região tal, né? Então, eu não quero nem todos os tipos de imóvel, nem todas as regiões. Então, eu tenho valores, né? Eu vou filtrar um certo tipo de imóvel e também uma certa região. Então, nesse meu exemplo, são 2, né? Então, isso aí é o slice, né? Ó. Então, daí, ó, ficou, né? Aqui. Então, ó, o slicing, né? Filtro cubo em mais de uma dimensão, né? E aqui a letra, opa, eu fiz errado aqui, né? O dicing era E, né? Eu marquei errado aqui. Não, o slicing é D. O dicing é E, tá certo? É eu que estou errado agora, né? É dicing agora, né? E aí é o E, tá certo? Ó. Então, ó, né? Ó, 1C, 2A, 3E, 4B, 5D, né? Então, ó, aqui até começa bem, 1C, né? Mas aqui é 2B, né? O 2 é A. Então, aqui tá errada. 1A já errou, porque tem que ser 1C. Aqui 1B também não. Ó, então é o D aqui, ó. 1C, ó. 1C, 2A, 2A. 3E, 3E. 4B, 4B. 5D, 5D, né? Então, esse cara aqui, a resposta é a alternativa D, né? Ok? Na forma como estava o questionário, né? O teste, já estava marcada lá qual era a resposta certa, não sei se aparece para vocês ou não, né? Muito bem. O exercício 2 pedia para determinar os valores da marginal das linhas, né? Para um determinado cubo. Esse cubo aqui, ele apareceu em algum exemplo em aula meu, né? Sobre locação de
de filmes, né, numa plataforma, era aquilo que antigamente se fazia numa videolocadora, né, agora num serviço de streaming aí qualquer, né? E aí aqui eu tenho os dados que estão sendo mostrados por classe, né, do filme, ou seja, tem o lançamento, tem o título classe ouro, classe prata, classe bronze. Então entenda que lançamento vai ter um preço, se você fazer o aluguel, fazer, né, a locação de um ouro vai ter outro preço, assim por diante, né? E aqui é o gênero do filme, né? Então, aqui são novamente duas dimensões, né? E aqui é, é a classe, né? E aqui é, e aqui é o gênero do filme, né? Então são duas dimensões, e aí os totais, né, arrecadados aí de cada coisa, né? Então, e aí eu tenho um arranjo aqui, então, tanto por classe quanto por gênero. Muito bem. E aí, marginal das linhas, né? Então, ó, a gente viu isso, né? Ó, uma crosstab, uma pivot table, um cubo, né? Ele tem aquela área de dados, não é? E ele tem também uma coluna adicional que tem os totais das linhas. Ó, repare aqui, por exemplo, no Alim Ponto é fácil de ver, ó. Ó, tem três valores e essa coluna adicional ela tem um valor que é a soma desses três. Ó, aqui também é fácil de ver, porque tem três, ó. Ó, por que é 850? Ó, é isso, mais isso, mais isso. Então, o que eu tenho nessa coluna adicional? Ó, a soma das linhas, né? E eu tenho uma linha adicional que é a soma das colunas. Ó, 790 porque é esse mais esse, 8.570 porque é a soma de tudo isso aqui, 700 porque é isso mais isso, tá certo? Ó. Então, ó, esse aqui são as marginais, né? Aqui, ó, essa linha é a marginal das colunas, por quê? Porque essa linha tem o somatório de cada coluna. E essa coluna é a marginal das linhas, por quê? Porque ela tem os totais de cada linha. Ok? Muito bem. Aí, então, o nosso exercício está pedindo, né? O que vai ter na marginal das linhas? Ok? Aqui, né? Então, lembrando que a marginal das linhas, né? Vamos melhorar aqui, né? A marginal das linhas, né? É a coluna adicional, né? A marginal das linhas é uma coluna, né? Muito bem, com o somatório, né? Beleza. Mas só que, ó, tem que antes fazer o pivoteamento, ó. Ou seja, a classe está em linha, mostrar a classe nas colunas, e o gênero está em coluna, mostrar o gênero nas linhas. Então, eu não quero, eu não quero o valor que vai estar aqui somando isso. Por quê? Porque tem que primeiro inverter. Então, para ficar mais fácil da gente enxergar, ó, eu tenho aqui, ó, fiz a minha lição de casa aqui, ó, e eu gerei, né, uma planilha, né, que tem os dados ali, né, que fica mais fácil, tá? Aqui talvez esteja meio pequeno, né? Mas esses dados são os mesmos que eu usei lá, ó. E aí eu vou fazer uma pivot table, né? Um crosstab aqui, né? No Excel mesmo, que você já viu fazer, né? Você já deve ter feito também aí na aula nossa, tá certo? Ah, e aí vai ficar mais fácil de mostrar. Ó. Então, ó, eu tenho inicialmente, ó, a classe na forma de linhas, né? E o gênero na forma de colunas, que nem tá lá, né? E o valor, né? Correspondente ao fato, né? Que a gente tem ali, entendeu? Então, o que você tem na planilha, né? Inicialmente é esse pedaço que eu marquei aqui, ó, né?
você não tem isso aqui, nem isso aqui, que seria, ó, a marginal das linhas e a marginal das colunas. Você não tem lá, né? A ideia é que você calculasse. Só que aqui, né, tá do jeito que tá lá e tem que inverter, né? Ó. O que tá aqui tem que virar cabeçalho de coluna, o que as colunas tem que virar linha, né? Então, aqui é fácil de fazer, né? Você já fez isso antes, né? É um pivoteamento meio, né, meio tosco aqui, mas enfim, tá certo? Ó. Então, agora sim, ó, tá vendo? É os mesmos dados, só que eles estão rearranjados visualmente, né? O que estava em linha virou coluna, o que estava em coluna virou linha. Ok? Muito bem. Então, ó, o que a gente tem agora, né? Quais os totais da marginal das linhas, ok? Qual o total da marginal das linhas? Então, os totais que estão aqui, ó. Né? Ó, esse 17.400 é o somatório dessa linha, esse 2.400 é o somatório dessa. Então, ó, a resposta, né, para esse exercício 2, né, seria, seria esses valores aqui, ó, na ordem, né? Ok? Na ordem. Então, teria que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores, que são 11 gêneros diferentes, né? E como ele está mostrando em ordem alfabética os gêneros, né? Então vai ficar essa sequência, 17.400, 2.400, 10.200, assim por diante. Ok? Então essa é a resposta do exercício 2. O exercício 3, ó, é o mesmo cubo, né? Só que agora é o mesmo dado, se você olhar rigorosamente, né? Só que agora ele quer a marginal das colunas, ok? E, de novo, fazendo pivoteamento, invertendo o gênero. Então, ó, gênero com classe. Então, ó, nesse caso, ó, aqui já está invertido, então ele está querendo esses valores aqui, a rigor, tá certo? Esses valores aqui, ó, né? Então, teria que ser, né, 1.200, né, da primeira classe, 33.000 da segunda classe, 8.100 da terceira classe, 19.200 da próxima classe, ok? Então, é essa que é a ideia, certo? Então, exercício 2 e 3, né? Dá para fazer no exercício só, mas para ficar, ia dar complicado, o aluno de repente ia se complicar na hora de responder, né? Então eu separei. Num eu peço a marginal das linhas, no outro a marginal das colunas, tá certo? Muito bem, 4 valores aqui, né? Tem que lembrar de fazer o pivoteamento que está falando ali, senão, né? Você vai inverter. Bom, exercício 4, né? O 4, ele dava a eu dava, né, uma tabela que ela é tirada também daqueles dados meteorológicos que nós estamos usando, né, dados reais. Aqui eu peguei aquelas 3 estações que nós estamos usando, Brasília, Manaus e Salvador, né? Atividade 3 está usando essas mesmas 3 estações, né? Porque tem muita estação lá, então, né, você não ia ficar meio ingerenciável. E aí eu peguei, ó, 5 de outubro de 2000, 6 de outubro de 2000, 7 de outubro de 2000, 8 de outubro de 2000, né? E eu resumi alguns daqueles dados, né? Total de precipitação, né? A quantidade de chuva naquele dia. Lembra, no dado de origem, você tem medição de cada coisa de hora em hora, né? Então, por exemplo, para esse dia 5 de outubro aqui de 2000, em Brasília tem 24 registros. Um da meia-noite, outro da 1 da manhã, outro das 2 da manhã. Tem todos aqueles dados, 24 medições por dia, de hora em hora, né? Aqui o que eu fiz, né? Eu consolidei, então daí ficou um registro por dia, né? E aí eu pus o somatório da chuva, por exemplo, né?
Então, para o dia 5 de outubro, em Brasília, eu peguei as 24 medições de chuva que tinha lá e somei. Então, deu total de chuva do dia, né? Aí a temperatura tinha 24 medições, né? A temperatura do ar, meia-noite, temperatura do ar, 1 da manhã, temperatura do ar, 2 da manhã, e assim por diante. Aí, nesse caso, eu fiz uma média, né? Somei as 24 medições e dividi por 24, né? Então, deu a média da temperatura ali do dia, tá certo? A temperatura máxima, né? Então, daquelas 24 medições que teve de Brasília naquele dia, qual foi a maior? E é essa que eu pus ali. Eu tenho, daí das 24, qual foi a menor medição que teve? E aí é a mínima, né? E assim por diante, tá? A umidade relativa do ar, né? Embora aqui maior índice, né? Maior valor de umidade relativa e o menor do dia faça sentido, né? Eu fiz uma média aqui também, né? Somei as unidades, é um valor meio mandrake, né? É só para ilustrar aqui, né? Mas ele não tem muito, eu não sei se vai ter muita, teria alguma aplicação prática, tá? A média das unidades ali fica meio, né? Mas enfim, então repara, o que que aconteceu aqui, né? Eu tinha o dado mais detalhado de hora em hora, e por algum motivo eu resolvi resumir, né? E aí eu passei a ter um registro por dia, né? Então, e aí aquelas medidas eu tive que fazer alguma coisa com elas, eu tive que totalizar de alguma forma, né? Muito bem. Sobre isso, a questão fala, né, para você ir numa apostila minha lá, né, que tem essa tabelinha que você está vendo aqui. E essa tabelinha, ela está falando o que que dá para fazer, ou o que que você tem que considerar, ou ela discute sobre as possibilidades de totalização de dados, conforme o tipo do atributo, conforme o tipo do fato, geralmente, né? Então, ó, vai ter dado que dá para você fazer o somatório, que nem eu fiz com a chuva, né? Quanto choveu? É medida em milímetro. Ah, choveu 5 milímetros agora, depois choveu 0, depois choveu 3 milímetros. Então já choveu 8. Isso aí é o acumulado mesmo, né? Então, ó, tem dado que dá para você somar, fazer o somatório, você calcula a média, dá para você achar o mínimo, achar o máximo daquele dado, o desvio padrão, a variância, né? Fazer contagem de valores, quantos valores tem, entendeu? Então, esses aqui são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 funções, né, de totalização clássicas, assim, as mais clássicas que você pode imaginar. Não são as únicas, né? Mas são as clássicas. Então, um atributo que possa ser totalizado por meio de soma, média, mínimo, máximo, etc., aqui é considerado como sendo um atributo de nível 1, que é o nível maior de liberdade que a gente tem. Doutor, mas número sempre dá para somar. Às vezes não, né? Ah, você não tem número que você não. É coisa que não é muito conveniente você somar, apesar de ser numérico, por quê? Porque vai dar um outro número que não significa nada, né? Veja, por exemplo, que eu não posso, por exemplo, somar coisas de natureza diferente. Eu não posso somar temperatura com quantidade de chuva. Entendeu? O que que dá 36 graus mais 2 milímetros? Entendeu? Se eu pegar o 36 e somar com 2, vai dar 38, mas peraí, esse valor não tem sentido, né? Às vezes, você está somando coisas do mesmo tipo, mas ela também não é compatível com a soma, né? Somar dois percentuais, dependendo do caso, não vai dar muito certo, porque dependendo dos percentuais que você está somando, vai passar lá do 100%, né? E aí você vai ter algum problema, né? Então, a gente tem dados que não suportam. Então, é, então ó, aquele dado que suporta tanto soma quanto média, mínimo, máximo, etc., é nível 1, né? Grau de atividade máximo aí.
Tem outros que suporta vários, mas não a soma. Ó, repare, ó, aqui tem 7, ó. Quem está no nível 2 tem 6, ó. Ó, contagem está aqui, variância está aqui, desvio padrão está aqui, máxima, mínima, média, só não tem a soma. Por quê? Porque vai ter dado que aceita um monte de coisa, mas somar mesmo já não dá. Então, daí, ele é nível 2, tá certo? Vai ter dado que só dá para fazer contagem, entendeu? Não dá para fazer mais nada. Então, às vezes o dado nem é numérico. Então, imagina, você tem lá, o seu fato são. Imagina, você está interessado em lidar com reclamações do cliente ou interações do cliente. E para cada interação é registrado algumas palavras-chave que diz a que se refere. E aí, por exemplo, você quer saber quantas reclamações com a palavra-chave garantia, né, você tem para o produto tal. Só dá para somar, para contar quantas reclamações daquele tipo você tem. Não dá para fazer mais nada. Por quê? Porque é um dado, na forma como ele está, que não suporta outras coisas. Contagem dá. De repente, você tem um dado que fala, por exemplo, quantas observações aconteceu num período. É, e você quer saber. Bom, e só dá para saber quantas você fez. Não dá para fazer mais nada a respeito dela. Entendeu? Então, daí ela só suporta contagem nível 3, tá? E em alguns casos você vai ter dado que não dá para fazer nada com ele, né? Aí tem que analisar bem a situação. E aí na tabela desse cara aqui seria o nível 4, tá? Mas os mais comuns é 1, 2 e 3, tá bom? Assim para fins práticos, tá certo? Bom, muito bem. Então, ó, e voltando aqui, ó, aqui ele está associando, ó, atributos com numerinhos daquela coluna, tá certo? Então, ó, estação dá pra, nível 1, dá para somar a estação? Não, né? A estação é texto. Então, esse aqui já está errado. Estação não dá para somar, ok? Então, nem preciso ver o resto. Aqui já está errado, né? Aqui já está. Ó, esse cara aqui, cadê a caneta aqui? Eita. Ó, é, ó, o cara aqui, ó, isso aqui tá errado. Aí, ó, a alternativa B, ó, estação nível 3. O 3 é contagem só. Tudo bem, tá certo, estação dá para contar. O F3 também. O F é texto também, só dá para contar. Quantas medições eu tenho do Distrito Federal? Quantas medições eu tenho, por exemplo, sei lá, da Bahia? Então, beleza. Não dá para fazer média, não dá para fazer mais nada. É 3, né? Então, aqui tá certo. Total de precipitação nível 2, ó. Não, né? O total de precipitação suporta também a soma. Então, esse cara aqui não é nível 2, ele é nível 1. Então, começou bem aqui, ó, mas esse cara não é nível 2, ele é nível 1. Ele é compatível com a soma. Se você, por exemplo, tiver a quantidade de chuva que caiu em cada dia e você somar do ano inteiro, você tem a quantidade de chuva que foi do ano. Entendeu? Então, a quantidade de chuva, ela é totalizável, inclusive por meio da adição, por meio da soma. Então, aqui está falando que não, né? Então, está errado. Aqui, ó, a estação é 3, nós já sabemos. Aqui é 3, total de precipitação é 1. Sim, né? É a chuva, né? Chuva é 1. Temperatura média, ó. Temperatura média está falando que é nível 2. 2 é aquele que dá para fazer tudo menos somar. É verdade, ó. Eu consigo fazer média da temperatura, eu consigo fazer máxima da temperatura, mínima, eu consigo fazer desvio padrão, eu consigo fazer variância, eu consigo contar quantas ocorrências eu tenho e tal. Eu só não consigo fazer soma. Né? Somar a temperatura de ontem com a temperatura de hoje, imagine, vai. Imagina que só na sua cidade fez ontem 25 graus, hoje fez 24. Então, tomando outra coisa, deu 49 graus. Não é assim que funciona. Né? Então, a temperatura é um dado que
dá para você fazer bastante coisa com ela, mas não dá para somar. Então, isso aqui está certo, né? E a umidade, né, cara? A umidade máxima, né? Ela, é, ela vai. Não dá para somar, né, cara? Somar a umidade de ontem com a de hoje, porque fica um negócio meio estranho, até porque é percentual, né, cara? Entendeu? A de ontem, né, era um valor de 0 a 100, né, dentro daquele contexto, né? Agora, eu pegar de ontem, cadê hoje, cadê amanhã, de repente deu, sei lá, 150. Não faz sentido. Então, a máxima umidade relativa do ar, ou qualquer outra umidade relativa do ar ali que apareceu, dá para fazer média, pegar máxima, pegar mínima, etc., mas não dá para somar. Então, é nível 2 também, ó. Tá vendo? Então, ó, é essa alternativa aqui, ó. É o C. Ok? As outras eu não vou nem olhar, né? Nós já sabemos que a estação é 3, ó, aqui está 3, ó, aqui está 1, ó, aqui está falando que a temperatura é 1, não é, aqui já está errado, né? Tá vendo? Ó, aqui está errada o F já também, né? Então, é a C mesmo, tá certo? Então, aqui é a C. Aí, 4, é a 5 agora, né? Ó. Considerando os dados apresentados a seguir, referentes às medidas meteorológicas de 3 municípios brasileiros, né? Avalie as informações, né? As quatro primeiras colunas são essas aqui, né? Ó, aqui, 1, 2, 3, 4, né? Ó, ID da estação, estação, o F é região, né? Porque região, ó, é um conceito, representa uma dimensão geográfica que possui uma hierarquia em seu interior. Sim, né? Por quê? Porque a região é um conceito de localização espacial que contém unidade de federação, que por sua vez contém estação. Verdade? Ó, ah, e isto daqui, ó, esses quatro caras são informações que descrevem a medida. Ó, essa temperatura é de Brasília, essa temperatura aconteceu no Centro-Oeste, ó, essa temperatura aconteceu no Distrito Federal, né? Então nós temos aí essas colunas, elas dão algum detalhe adicional sobre a medida, né? E nesse caso, elas dão um detalhe sobre onde foi a medida, né? Então, ó, o ID da estação fala qual é a estação. A estação é um lugar. Aqui está falando a mesma coisa, só que em vez de chamar a estação pelo código, está chamando pelo nome. Então, repare que aqui, ó, os dois estão falando o local específico. Só que aqui está falando pelo código, aqui está falando pelo nome. Mas é um lugar. Aí, aqui está falando um outro lugar. Ó, em que estado, o Distrito Federal, né? Em qual unidade da federação está aquela estação, né? E aqui, em que região. Então, ó, é tudo sobre onde, né? O que tem a ver com esse aspecto geográfico espacial, né? Tá certo? E aí, ó, se você lembrar, ó, eu falei, ó, né, que a hierarquia é uma variação no nível de detalhe dentro de uma dimensão, no caso ali a dimensão geográfica, né? E aí, ó, eu posso ter, ó, por exemplo, nós vimos ali o imóvel, né? O imóvel é o lugar específico, é o equivalente da nossa estação aqui. E aí eu tenho o bairro, onde ele fica, que é um nível mais genérico. Aí o região, aqui no caso é região dentro da cidade, não é, né? Não é a mesma região do IBGE, e aqui a cidade, ó. Então, repare, ó, são ondas em níveis distintos de detalhe. Então, isso caracteriza uma hierarquia, tá certo? Então, você vai poder agregar, vai poder mostrar no nível mais detalhado, você pode fazer um roll-up para o nível dentro da dimensão anterior, para o outro, entendeu? Então, você pode fazer, navegar aí nos vários níveis de detalhe. Então, ó, representa uma dimensão geográfica verdadeira,
que possui uma hierarquia em seu interior, sim, né? No caso, ó, essa hierarquia, o que que ela é, ó? Estação, ó, tem um eixo aqui, ó. Estação, e aí tanto faz se você está falando pelo código ou pelo nome, né? Aí você tem a UF, e aí você tem a macro-região do IBGE. Então, é uma hierarquia, tá certo? É uma hierarquia. Se tivesse a cidade onde fica a estação, né? Se você olhar lá no conjunto completo de dados, você vai ver, por exemplo, que Rio de Janeiro tem várias estações meteorológicas lá dentro, São Paulo tem algumas também, acho que Manaus tem várias também, né? Então, daí a cidade estaria aqui, ó, tá vendo? Não tá, mas enfim, né? Então, as 4 primeiras colunas representam a região geográfica que possui uma hierarquia em seu interior. Sim, verdade. A região é um conceito de localização espacial, essa região aqui, sim, que contém dentro de si a unidade da federação, sim, que por sua vez contém a estação, sim, né? Beleza, tá tudo certo aqui. Então, ó, olhando aqui agora, né? Ó, as afirmações 1 e 2 estão corretas, sim, né? Elas estão corretas, estamos de acordo, mas a afirmação 2 não é uma explicação correta. Não, isso aqui é falso. Isto daqui, né, justifica isso aqui. Então aqui não é essa. Ambas estão incorretas, não é? Apenas a 1 é correta, não, apenas a 2 não. As afirmações 1 e 2 estão corretas e a 2 é uma explicação correta da afirmação 1. Verdadeiro, né? Se você lembra, essa aqui era uma questão que a A e a E estavam iguais, né? Daí alguém falou, eu fui lá e consertei, né? E aí a resposta certa é a E, ok? Muito bem. Então, essa aí é a quinta questão, tá? Sexto, né? Ó, é a mesma tabelinha de novo, tá certo? Ó. Considerando, né, os dados apresentados a seguir, né? Percebemos que as 5 primeiras colunas indicam dados de contexto, típicos de dimensões. Ó, as 5 primeiras, ó, aquelas 4 que diz onde foi, né? O código da estação, o nome, o estado e a região. E aqui também tem a data, né? Então, entenda que esses 5 aqui, ó, elas são detalhes, né? Assim, informações complementares sobre as medidas que eu tenho, né? Aqui fala quando aconteceu, e essas 4 aqui falam onde, em níveis, né, de detalhe, de generalização diferente. Beleza. Então, ó, considerando os dados apresentados a seguir, percebemos que as 5 primeiras colunas indicam dados de contexto, típicos de dimensões. Verdadeiro isso aqui. Ó. Isso aqui está certo, até aqui está certo. E as colunas restantes, que é daqui para frente, expressam fatos que podem ser resumidos e totalizados de várias maneiras, né? Verdadeiro também. Então, essa parte aqui, né, seriam dimensões, né? E essas partes aqui seriam fatos, né? E certo ou errado? Certo, né? Nesse caso, certo, tá? Nesse caso aqui, certo. Beleza? Muito bem. Aí, o mesmo dado, de novo, né? Considerando os dados apresentados a seguir, assinale as afirmações corretas. Então, quais são corretos aqui, né? O arranjo apresenta apenas uma dimensão geográfica, uma dimensão temporal. Né, você vai poder considerar, porque, né? Nós temos aqui o aspectos de local e de momento, né? Ok? É possível totalizar, aqui para marcar, é possível totalizar todos os fatos por meio da operação da adição? Não, né? Isso aqui é falso, né? É possível apenas o total de precipitações pode ser totalizado por meio da adição. Os fatos restantes podem ser totalizados por meio de médias, massas, mínimas ou contáveis, por exemplo, mas não podem ser somados
verdadeiro aqui, né? Em um cubo OLAP corretamente configurado e contendo esses dados. Caso retiremos as primeiras 4 colunas, restará um arranjo de 4 linhas e 8 colunas, né? Ó, se tirar essas 4 aqui, 1, 2, 3, 4, né? Aí, imagine, né? O que ele vai acontecer daí? Ele vai juntar tudo que é 5 de agosto, 5 de outubro, numa linha, tudo que é 6 de outubro na outra, porque sumiu isso daqui, né? Então vai virar 4 linhas mesmo, porque são 4 datas, 1, 2, 3, 4. E aí vai ter 8 colunas, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a data 8. Aqui é verdadeiro, né? Uh, muito bem, né? E aqui é verdadeiro, e aqui não é 5 dimensões, é uma dimensão geográfica com uma hierarquia lá dentro, tá certo? Muito bem. Que mais? E aí sobrou, né? Sobraram a 8, a 9 e a 10, né? A partir de para você dar a ideia de dimensão, fato e hierarquia. Essa 10 aqui também estava, né? Estava aqui, acho que dimensão, acho que eu copiei a 8 aqui, esqueci de mudar. Depois eu mudei, eu avisei lá na hora, né? Essas aqui, ó, você tem o material, né? Ó, você tem aqui, eu já falei um pouquinho de hierarquia, né? Ó, tá vendo? E você tem slides lá sobre fato, né? Sobre dimensão, com exemplos, né? E a hierarquia apareceu antes, tá certo? Então, eu resumindo aí, né? Seria esse o esperado. Aqui você tem muito texto lá, era com consulta, né? Então você poderia ter feito. Aqui tem que falar que a dimensão, então, são informações complementares, né? Que dão contexto ao dado, ao fato, né? E aí tem vários exemplos, geográfica, temporais, produto, loja, onde aconteceu a venda, entendeu? E assim por diante. Essa dimensão, o fato seria as medidas de interesse, né? Para que você está interessado em rastrear, em analisar, né? E a hierarquia é uma característica que pode ocorrer dentro de uma dimensão, né? Onde você tem vários níveis de detalhe embutidos ali, né? Típico de dimensão temporal, né? Dia, mês, ano, né? E de dimensões geográficas, né? País, região, estado, cidade, entendeu? Bairro e assim por diante, tá? Então, essas aqui eu não vou gastar muito meu latim falando, tá bom? Então, temos isso aí, né? E acho que já foi suficiente, né? Para você. Vou parar de compartilhar aqui, tá? Acho que já foi suficiente para você ter uma ideia, né? Do negócio, tá? Aí você olha, errei umas coisas, é normal, tá? Errar. Esse tipo de atividade é justamente para você brincar e é de se esperar que erre alguma coisa mesmo, tá? Faz parte do processo, porque às vezes você interpretou de um jeito, né? E a gente está lidando com outro, tá bom? Como eu falei, eu ainda nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, eu ainda não corrigi, tá? Mas eu vou corrigir em breve, tá? Mas pelo menos você já tem uma ideia do que se o que você fez vai estar mais certo ou está mais errado, tá bom? Então é isso, né? A missão cumprida aqui, né? Você tem então esse essa explicação, né? Ela poderia ter sido dada na aula, mas eu achei melhor, né? Usar a aula para encaminhar outra coisa e disponibilizar isso aqui depois. Aí, caso você tenha alguma dúvida, né? Daí você me procura pelo Teams ou lá na escola mesmo e a gente conversa aí e vê qual é o seu problema, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tá? Abraço, tchau. Vou encerrar aqui, hein? Foi.